meu povo! Tudo bom com vocês? Sim. Hoje é sexta-feira. E sabe o que tá acontecendo agora? Sextou. Uhul! Na sexta-feira. Isso é impressionante. Eu nem tô acreditando que isso tá acontecendo de isso verdade. Isso é inédito na internet brasileira. E a gente veio pra fora de casa. Olha o isso. que é mais inédito ainda. Mentira, não é inédito não. Pulou uma joaninha no seu cabelo. Uma joaninha? É, isso é sorte absurda. Absurda. É pra me dar insights bons que a joaninha veio pra cá pro meu cérebro. Tá aqui ainda? Tá aí ainda. Vai lá vai que aproveita. Ela na minha cabeça? Aproveita que ela tá te dando boas ideias. Então vamos lá, Joaninha. Essa semana estreou o filme da Barbie. É óbvio que o Sextou vai corroborar com toda a minha discussão mental, porque eu comigo mesma aqui discutindo desde que eu assisti o filme na terça-feira. Sim. E eu não paro de pensar no filme, quanto mais eu leio, mais eu penso sobre ele, quanto mais eu acesso opiniões diferentes, de vários pontos de vista diferentes, mais eu quero falar sobre ele. O meu sonho era pegar todo mundo que de alguma forma gostou ou não gostou desse filme, por todos os seus motivos pessoais e intelectuais e psicológicos e religiosos, que tem muita gente também que trouxe essa pauta religiosa para o meio do processo, juntar todo mundo num grande lugar com um bom café, porque eu sou taurina, não dá para conversar sem ter comida, e a gente ficar ali por horas, sabe, conversando, e tá passando o carro do doce. Que é o melhor doce de Itaguaí. De acordo com o Panda Mendes. Uhum. O Bolsa tá vendendo cuscuz. Já Panda adora cuscuz, mas não pode mais comer cuscuz. Não mais, Enfim, eu fiquei pensando muito qual seria a direção dessa conversa. Sim. Eu cheguei a oficialmente gravar esse vídeo 4 vezes. Por muito tempo, inclusive, assim, diálogos e caminhos. Aí primeiro a bateria acabou, segundo o cachorro latiu, terceiro chegou e visita em casa. E aí eu comecei a pensar que talvez fosse um sinal do universo de que aquilo ali não estava sendo o caminho certo. De que é muito mais difícil quebrar a maldição do sextou na sexta-feira. É verdade. E eu tô aqui como resistência pra gente quebrar essa tradição. A gente tem que conseguir, cara. Mas eu tô lendo muito, né? Toda essa discussão que o filme traz e todas as subcamadas que o filme tem, tá me levando por caminhos, assim, completamente diferentes o tempo todo. Eu até postei lá no Twitter ainda agora, falando que eu tô desde as 7 da manhã travada, assim, tipo aquele meme do eu tô tendo muitos pensamentos e eu tô me sentindo paralisada por conta disso. Eu tô vivendo exatamente isso essa semana. Eu estou tendo muitos pensamentos, isso está me paralisando de diversas formas, por quê? Eu já falei isso outras vezes aqui no canal. O tom de voz feminino, não apenas para homens, mas para mulheres também, é um tom de voz que se conecta ao tom de voz da mãe. Então, muitas vezes a gente fala coisas e a gente precisa raciocinar muito sobre o tom de voz e o tipo de palavra que a gente vai utilizar para não soar arbitrário, para não cair nessa armadilha da pessoa interpretar que a gente está só militando sem nenhum tipo de conteúdo. Cara, isso é muito bizarro, porque assim, se você pensar, essa solidão que a mãe sente, a mulher adulta, né? Sim. Quando a mulher adulta ela começa a se ver nesse papel, ela começa a se sentir só. Sim. Você ela tem que não ficar fala em silêncio. Meio que isso, assim, é a sociedade falando, você precisa ficar em silêncio, porque o que você fala não é bem interpretado. E aí você começa a se policiar. Só que se eu tô me policiando sobre a minha forma de falar, eu já tô editando o meu jeito natural de ser. Até essa frase de, por exemplo, a mulher adulta, o tom de voz feminino remete ao som mãe. da voz da mãe. Uhum. Você coloca muito a mulher adulta no quadradinho de mãe só. De mãe, só. Exatamente. Sim. Tipo, a única serventia da mulher na sociedade é ser mãe. Exato. Porque é muito complicado, é muito complexo, isso, cara. E a gente passa por isso o tempo todo e tem que ficar se podando o tempo todo. O que por si só já está errado. A gente não deveria se podar para existir. A gente poderia ser livre para falar o que pensa, para falar o que enxerga das coisas. E isso deveria ser respeitado em alguma instância. Eu não precisaria, por exemplo, ter um cromossomo Y de nascença ou ter fisicamente uma estética masculina que passe uma determinada posição de poder e de respeito. Eu deveria ser respeitada só porque eu existo, né? Até as brincadeiras, se você pensar nas brincadeiras dos baby boomers lá, década de 40, 50. Sim. Os homens brincavam de carrinho, as mulheres brincavam de bebezinhos, né? De ser mãe. De boneca. Que aí você colocava aquela criança desde sempre numa caixinha de como ela deveria se comportar na vida adulta. Sim. E onde a mulher deveria ser mãe e o homem deveria
ostentar trabalhar, ter consumo. um carro e ser Consumir. prover para a sua própria casa. E por que as pessoas são colocadas nessas caixinhas? Porque os comportamentos delas devem ser pré-definidos para a sociedade evoluir por um padrão de consumo que ela gostaria que atingisse, né? Eu fiz um post ontem lá no Instagram sobre a frase da June, de The Handmaid's Tale. Eu ia pegar meu celular, mas meu celular tá gravando, né? Aquele negócio mesmo da associação. Que é a frase de The Handmaid's Tale que a June fala logo na primeira temporada, que eles não deveriam ter nos dado um uniforme se eles não queriam que a gente formasse um exército. E eu tô vendo muita reclamação em rede social. Tanto faz o gênero de quem tá reclamando, tá? Não. Eu tô vendo muita reclamação em rede social sobre pessoas estarem indo assistir ao filme da Barbie vestidas de rosa. Sim. Eu vi comentários como, por exemplo... Tão bonito, né? Eu acho um absurdo as pessoas investirem dinheiro em looks completos, looks que elas não têm no armário, para assistir apenas um filme. É idiota. A sala do cinema está com a luz apagada. Ninguém vai ver a sua roupa. Mas não é para os outros. Não, calma, Pandamente. Não vamos julgar ainda as opiniões das pessoas. Sim. Ou então, acho ridículo todo mundo estar se vestindo de rosa e se curvando ao que o capitalismo quer. Que é vender mais roupas associadas a Barbie, que é vender mais bonecas Barbie, que é trazer a moda novamente da roupa rosa para a mulher. Ou, eu lutei muito para ser feminista para voltar a usar rosa. Como se o rosa fosse algo ancestral que a gente não quer mais acessar porque a gente ficou melhor do que a cor rosa. São todas opiniões válidas construídas pela sociedade, né? E quando eu falo construídas pela sociedade, é construídas pelas nossas vivências. A gente não tira a opinião de uma unha encravada. A gente não tira a opinião de uma espinha que nasce de repente. A gente forma a opinião ao longo da vida, baseado em tudo que a gente viveu, em tudo que a gente acessou, em tudo que a gente consumiu, em tudo que nos foi ensinado, em tudo que nos foi falado. A gente vai direcionando toda a nossa existência para caminhos de isso eu absorvo, isso eu não absorvo, isso eu absorvo, isso eu não absorvo. A gente não é formado de opinião apenas do que a gente absorve. O que a gente escolhe não absorver também forma uma opinião. Então a gente precisa entender que a nossa existência ela é muito maior do que a roupa que a gente veste. Mas talvez a roupa que a gente veste emita uma opinião sem a gente precisar abrir a boca. Vou dar um exemplo para vocês. Copa do Mundo. Seleção brasileira vai jogar. Você não tem uma camisa oficial da seleção brasileira, mas você tem uma camisa amarela, ou branca, ou verde, ou azul, que são as cores da nossa bandeira. Você coloca essa blusa no dia do jogo da seleção brasileira, gostando ou não de futebol, torcendo ou não para a seleção brasileira. Você pinta uma unha, você faz uma maquiagem, você pega a tinta guache da sua filha ou do seu filho e coloca aqui, ó, no seu rosto, para você expressar não patriotismo, não uma torcida pela seleção brasileira, mas para você expressar uma opinião pública, física, direcionada por uma cor, que não depende de palavras, ao que está acontecendo naquele dia. Se isso é válido, se isso é importante, se isso é socialmente aceitável, por que vestir o rosa é se curvar ao capitalismo? Eu vi um comentário nesse post que eu fiz que era sobre isso. Era assim, eu até vou ver, era uma mulher falando, eu até vou assistir ao filme da Barbie. Até quero saber o que está acontecendo nessa história. Mas eu não vou me vestir de rosa. E eu não vou comprar nenhuma boneca. E eu acho que esse filme, muito mais do que um filme feminista, como tem muita gente falando, é um filme machista. Já que é um filme que está sendo feito para vender mais produtos, tanto rosa quanto bonecas Barbie. E aí isso me pegou. E eu comecei a pensar. Você sabe a origem do rosa para menina e o azul para menino? Então, quando os bebês, até a década de 40, a cor azul bebê era voltado para mulheres. Porque os vestidos azuis eram considerados vestidos da alta sociedade. Azul e branco. Azul e branco. E aí os bebês, as bebês meninas, elas utilizavam a roupinha azul, bebê, e os meninos utilizavam roupas brancas. Sim. Né? Vestidos, inclusive. Isso, vestidinhos, né, de bebê. Isso mudou quando a presidente Jackie Kennedy, a primeira-dama... Primeira-dama, isso. Queria Jackie Kennedy ter sido presidente. Então, ela usou um vestido rosa, ela começou a usar vestidos rosa, né, nas suas apresentações,
E virou uma febre Isso foi absurda. muito nessa faixa de 50 a 60, 50, né? 60. Isso que mudou, sabe? A Sim. visão. Então não foi um movimento... Ela faz propaganda. É porque as pessoas, eu acho, elas desassociam publicidade e propaganda à vida. Elas acham que publicidade e propaganda é um outdoor. Não. É uma propaganda no intervalo da novela ou do jornal. É complicado, Não, gente, né? a vida é uma grande propaganda. Não A deveria. vida é uma propaganda. É porque as pessoas são produtos, né? Se você tá andando na rua Infelizmente. e tá muito calor, isso já aconteceu comigo várias vezes, então vou dar esse exemplo específico. Você tá andando na rua, tá muito calor, e você vê uma pessoa abrindo uma latinha de Coca-Cola, você ouve o barulho da pessoa ouvindo uma latinha de Coca-Cola. Automaticamente o seu cérebro pensa, nossa, Coca-Cola num copo com gelo. Não estou falando das pessoas que odeiam Coca-Cola, que passam mal com Coca-Cola, que não bebem Coca-Cola, não tô falando disso. Eu tô falando de propaganda ser um manifesto da vida. Você vê alguém usando uma blusa e você acha legal, você quer saber de onde é aquela blusa porque você quer também. Isso é uma grande propaganda. Existir é uma grande propaganda. Né? Inclusive, a propaganda se retroalimenta do nosso existir. Ela faz uma propaganda, por exemplo, na televisão, a gente passa a viver daquele jeito, e aí viver daquele jeito faz com que outras pessoas se inspirem, e aí começam a discordar daquele estilo de vida, e aí outras propagandas são feitas direcionadas para quem discordou. Então, não existe o lado negativo da propaganda apenas. E a propaganda publicitária é só um braço da propaganda. A gente tem que lembrar que propaganda é aquilo que se propaga. Sim, é isso que eu tô dizendo. Não significa uma empresa grande ganhando dinheiro com alguma coisa. Existir é uma grande propaganda, né? Porque você propaga uma ideia, você propaga um estilo de vida, você propaga uma forma de se vestir. Tanto faz, você manifesta Isso. a sua existência e aí você propaga um ideal com a sua existência. E aí eu fiquei pesquisando bastante sobre essa questão da publicidade e desse conceito que as pessoas decidiram reclamar de que o filme da Barbie é um grande manifesto capitalista, é um grande manifesto publicitário para vender produtos rosa e bonecas Barbie. E aí é muito curioso quando você volta na linha do tempo da publicidade. E aí eu não estou falando apenas da propaganda, eu estou falando da publicidade, do mercado publicitário. Sim. E aqui eu preciso recomendar para vocês a série Mad Men, que inclusive eu tô com muita vontade de reassistir. Eu também. Para vocês entenderem a linha do tempo da construção do mercado publicitário. É uma série maravilhosa, com personagens maravilhosos e atores maravilhosos, inclusive a nossa deusa Elizabeth Moss, Sim. que é a June de The Handmaid's Tale, que tem uma participação sensacional nessa série, nossa, bem disruptiva. Ela é a protagonista feminina dela. A protagonista feminina. E nessa série, você vê ali ao longo dos anos como que a publicidade, o mercado publicitário, sempre foi majoritariamente masculino. E o quanto isso influenciava na tomada de decisão das publicidades que iam para jornais, revistas e televisão, e o quanto que isso impactava a vida das pessoas em casa. Sim. Já que crianças, mulheres e homens assistiam a todas essas publicidades, cada uma absorvendo de um jeito completamente diferente. O grande quesito era você entender como é que funcionava a cabeça das pessoas para que elas consumissem cada vez Os mais. produtos, exatamente. Então, você via reuniões regadas a uísque e muito cigarro de vários homens engravatados decidindo o futuro do consumo das sociedades. Era basicamente isso, só que com discussões maravilhosas e que mostra ali o passar dos anos e a mudança que foi tendo que ser feita no mercado publicitário para vender mais produtos para todas as pessoas e não apenas para homens. É porque esse ideal de publicidade Masculinizada, ela teve que ser desconstruída, né? Sim, porque as pessoas foram descobrindo que as mulheres existiam mesmo. Então, não só isso, elas foram percebendo que através do discurso delas, a opinião feminina foi ganhando força. Sim. E foi se adaptando. Foi sendo validada, na verdade. Exato. Né? Pega ali aquele caderninho pra mim, por favor. Pego. Eu fui fazer aqui um estudo dessa evolução do mercado publicitário, porque eu sou dessas, né, gente? No momento que eu travo com informações, tentando chegar a alguma conclusão, eu preciso ler coisas. E aí, eu vi uma propaganda, vamos falar aqui de décadas de 50 e 60, que foi, diga-se de passagem, quando a Barbie chegou no mercado. Olha. Pós-guerra, tem um Reels incrível, inclusive, que eu fiz lá no Instagram sobre isso, sobre o impacto da Barbie em 1959 no universo feminino pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Tem uma propaganda
de uma montadora de carros famosíssima, não vou falar o nome, que foi fazer uma atualização no material do para-choque de um dos seus carros e, portanto, foi fazer uma propaganda na televisão para informar aos seus consumidores que o para-choque tinha sido reforçado com um material completamente diferente. Lembrando que nessa época carro era coisa de homem, Carro né? era coisa de homem. E meninos, crianças, brincavam com carrinho. De carrinho, exatamente. Meninas não. E aí na propaganda falava assim, juro por Deus, a propaganda falava assim, abre aspas, mais cedo ou mais tarde, sua esposa vai dirigir. Caso a sua mulher venha a bater em alguma coisa com o seu carro, isso não lhe custará muito, porque era um material reforçado que era mais barato do que o anterior. Então, a propaganda, a forma de trocar o para-choque ou de vender esse novo modelo de carro, era informar que caso a sua esposa batesse com o carro, valia a pena ter aquele material ali, porque aí você não gasta muito para trocar esse material, se tiver problema. Então, a propaganda das décadas de 50 e 60 colocavam as mulheres representadas como frágeis, submissas e incapazes. A gente já ouviu muito falar que o sexo feminino é o sexo frágil. É o sexo frágil. Né? Então, quais eram os produtos destinados a mulheres? Eram, primeiro, produtos de criança, porque a mãe compra produtos e materiais e brinquedos para os seus filhos. Eram produtos relacionados à roupa, né, vestuário de modo geral. Produtos relacionados à alimentação, porque a mulher ficava em casa fazendo comida, ou material de limpeza. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, assista WandaVision. Porque a linha do tempo da série WandaVision, que é, né, a série da Wanda, da Feiticeira Escarlate, lá do Disney Plus, mostra exatamente como vivia a mulher desde a década de 40 e 50 até os tempos atuais. Ela vai se modernizando de acordo com os episódios e aí a gente vai vendo os discursos da mulher na propaganda sendo atualizado também. Sim. O que é uma grande analogia interessante de se fazer, porque se Greta tivesse dirigido WandaVision, a gente teria algo muito parecido com o produto Barbie que foi pro cinema. É verdade. Fica aqui a dica pra vocês. Fica aqui a dica que é pra Marvel, né? Fica aqui um pouco da dica também de misturar, fazer esse crossover Warner e Disney. Caminhando um pouquinho mais, a gente vai para as décadas de 80 e 90, que as mulheres eram sexualmente exploradas pela propaganda. Vamos pegar aqui. Eu consigo fazer um cruzamento de ficção científica com tudo isso que eu tô falando. Vamos pegar só na década de 80 e 90 e pensar que aqui a gente tem uma Sarah Connor, na década de 80. Sim. Pense na Sarah Connor. Ela é uma mulher justiceira, guerreira, sexualizada. Não, primeiro ela é uma menina, no primeiro filme ela é uma mocinha, coitadinha, indefesa. Sim. Do primeiro pro segundo ela já se transforma completamente. Mas ela tem ainda um estereótipo físico extremamente sexualizado para a época e ela entrega essa posição de mãe, de mulher, esse posicionamento que todo mundo fala assim, não, o feminismo sempre existia, olha aí a Sarah Connor. Não. Temos ressalvas sobre Sarah Connor também, como temos sobre várias outras mulheres da década de 80. E aí foi nesse período que as mulheres começaram a ser utilizadas como objeto de desejo. Então você tinha propagandas de carro com um cara parando com um carro bonito para pegar uma mulher bem vestida para sair. Você tinha uma propaganda de cerveja em que o cara sentava no boteco com os amigos e vinha uma mulher de biquíni servir cerveja para ele. Propaganda de bombom, lembra da propaganda da Garoto? Sim. Que a mulher passava e os meninos mastigavam o bombom olhando. Tipo, os molequinhos olhando uma mulher adulta passando. Você tinha, por exemplo, propaganda de absorvente em que as mulheres andavam de bicicleta no primeiro dia do seu período menstrual, com um absorvente maravilhoso, eu quase falei o nome da marca aqui, um absorvente maravilhoso, um vestido branco. Não é assim que acontece. E sempre vai ter uma maquita fazendo alguma coisa importante. Sexta-feira o pedreiro... Exato, é o dia da maquita. É o dia da maquita cantar. E foi isso que aconteceu, né? Nas décadas de 80 e 90, a gente teve a sensualização do corpo feminino para vender produtos dentro da publicidade. Sim. Até aí, a gente está falando de uma transformação da sociedade. De acordo com que as informações foram sendo difundidas, a gente foi tendo uma evolução do pensamento feminino dentro de todos os mercados. E aí a gente chega em 2021.
que foi feito um grande estudo sobre a publicidade e o consumo da publicidade pelas mulheres e como isso foi mudando ao longo do tempo o nosso consumo de produtos que eram chamados de produtos masculinos. E aqui eu tô falando de carros, cervejas e várias outras coisas que sempre foram consideradas do universo masculino. Sim. Hoje, a gente vê, por exemplo, uma mulher com o seu carro próprio, dirigindo e tendo a sua independência, e na publicidade isso é refletido. Hoje você vê mulheres indo pro bar com as amigas para beber alguma coisa e elas não precisam pedir um Manhattan ou um gin tônica, elas podem pedir uma cerveja. E você vê publicidade de cerveja sendo feita para mulher também. Sim. Isso é uma evolução da publicidade. É você começar a incluir ali produtos sem estar conectados a gêneros. Né? É você dizer que todo produto pode ser consumido por todo mundo. É que o ser humano ele não para no padrão, né? É aquele negócio, se na década de 50 eles faziam essa propaganda de para-choques de carro, não quer dizer que somente a mensagem que está sendo atribuída ali vai ser absorvida. Mas talvez a mensagem de, peraí, então agora eu posso dirigir? Sim. E aí isso muda a cabeça da pessoa e muda a sociedade, Sim. né? E aí isso vai evoluir para outros pontos. Então, a mulher que vê, por exemplo, uma propaganda de cerveja sendo sexualizada, a grande maioria vai ver de uma determinada forma. Mas isso não impede de dezenas e centenas de milhares de mulheres olhar aquilo e falar, peraí, então isso abre oportunidade para eu agir dessa forma? Sim. A mesma coisa do filme da Barbie hoje em dia, né? E, o filme da Barbie foi construído para um movimento capitalista de vender bonecas. Inegável que isso também possa acontecer, né? Até porque as empresas vão querer vender, Sim. vão querer se aproveitar daquilo. As lojas de roupas vão querer se aproveitar desse discurso e de... Mas eu queria muito abrir um parênteses aqui e questionar o seguinte de volta. A Disney sempre vendeu boneco no final de toda atração. É assim que a Disney ganha dinheiro, gente. O ingresso da Disney é a quantidade de coisa que você sai dentro da sacola quando você vai no parque são várias, assim, absurdamente mais. Eles ganham na venda de produtos licenciados. No momento que a Disney decidiu comprar a Marvel, não foi porque ela achava o Homem de Ferro maneiro. É mais produto. Quando ela decidiu comprar Star Wars, não é porque ela achava que ela poderia fazer uma nova trama para a família Skywalker. São mais produtos para serem licenciados. Mais brinquedos dentro de um parque, mais filmes, mais séries, mais animações, mas mais produtos no fim das contas. Quando você vê todas essas lojas de licenciamento que existem aqui no Brasil, vamos pegar só o Brasil, pega Bandap, Piticas, várias lojas que vendem produtos licenciados. Se você chega em loja chique de louça, prato e copo e tudo mais, coisas finas, você encontra a linha da Marvel, linha da Disney, assinatura Disney, dentro de produtos licenciados caríssimos. Sempre foi por venda de produto. Ninguém nunca reclamou. Quando você procurou uma camisa muito legal para assistir Vingadores Ultimato, você por acaso se preocupou de ser um item de massa de manobra de publicidade? Não teve preocupação sobre isso. O público não se movimentou para falar mal dos 10 anos de MCU porque estava vendendo blusa em todas as lojas de departamento do Brasil. E aí eu te pergunto, por que vender boneca Barbie? Por que vender roupa rosa é tão ruim? Por que lançar um filme da Barbie estereotipado, todo baseado no universo Mattel, é ruim? Teve uma atenção especial de verdade ao roteiro? Porque eu vou aqui, agora tem um pouquinho de spoiler do filme, então já fica aqui o aviso caso você não tenha assistido ao filme ainda. A trama do Ken é 100% baseada na história da publicidade. No momento que o Ken sai da Barbie Land, junto com a Barbie, chega no pier de Santa Mônica e começa a passear pelas lojas e começa a observar as pessoas, ele vê que quando um homem fala, uma mulher se silencia. Que um homem, no momento que ele está conversando com outros homens, e ele vai ser interrompido por uma mulher, se ele fizer assim, a mulher cala a boca. Que o homem é enaltecido porque ele tem um currículo maneiro. Ele é considerado presidente, CEO, diretor de alguma empresa porque ele é um cara que impõe respeito. Ele dirige carros grandes. Ele tem, por exemplo, na rua, policiais andando
cavalaria montada. É um símbolo de poder, né? É um símbolo de poder. E aí Ele vê homens tomando cerveja na rua. E brindando e sendo másculos juntos. O que o Ken absorve da vida real e leva para dentro da Barbie Land, querendo fazer uma grande revolução do patriarcado, que é o que ele fala no filme. São símbolos de consumo. São símbolos de consumo. São símbolos de publicidade. O que a Greta faz dentro do filme da Barbie é apontar o dedo para a publicidade o tempo inteiro e falar que a publicidade é feita para os homens, para enaltecer os homens, para subjugar as mulheres. O que o Ken aprende sobre o patriarcado, ele aprende através de outdoor, de revista, de propaganda na televisão. Existe uma metalinguagem mais perfeita sobre o quanto que a publicidade influencia no pensamento e na formação da sociedade? E o mais importante, né? A grande reflexão sobre isso é chegar no final disso tudo e mostrar como é um modelo fraco de política. Sim. Como é autoconsumível, né? Porque isso não é ser homem. Sim. A grande parada é essa, tipo, o que é ser homem no final das contas? Porque no fim, o Ken, ele fala, deitado no colo da Barbie, em posição fetal, chorando. Eu não aguento o patriarcado. É muita pressão que o patriarcado coloca. Eu não quero me vestir assim. Eu não quero ter esse carro grande. Eu não aguento mais cavalo. Eu nem gosto de cavalo. Eu nem gosto de cavalo. Ele fala, por que eu tô vivendo desse jeito se eu não me identifico com isso? Por que eu tô sendo obrigado a ter essa postura, a me vestir desse jeito, a ter esse posicionamento se eu não me enxergo assim? As pessoas acham que feministas reclamam do patriarcado porque é uma forma de silenciar mulheres. Não, pessoas reclamam do patriarcado porque é uma forma de silenciar o mundo. Se você bota uma etiqueta, um rótulo e fala que as pessoas precisam seguir aquela cartilha, você está impedindo as pessoas de pensar, de agir como elas querem agir, de serem livres para vestir o que elas quiserem. Ninguém está obrigando ninguém a vestir rosa e ir para o cinema, as pessoas querem. A pressão social é uma maluquice da cabeça dos outros, porque ontem a gente foi no cinema de novo e tinha muita gente de rosa. Isso chama atenção, mas tinha muita gente de roupa comum. As pessoas que não quiseram vestir rosa, não vestiram. E não tem ninguém sendo levada para a fogueira por causa disso. Porque quem coloca a mulher na fogueira não são as mulheres, são os homens, desde sempre. São instituições que acham que mulher ter poder e pensar e falar alguma coisa é perigoso para a sociedade. Instituições, homens, grandes corporações não querem colocar as mulheres de uma forma livre. Porque não é uma questão de poder. É liberdade só. Sim. Então é muito curioso você ver pessoas demonizando o filme da Barbie através do discurso capitalista, porque essas pessoas que estão fazendo isso não conhecem de fato o capitalismo. Então, eu fiquei pensando, enquanto você falava isso, Marx, ele defendia que qualquer movimento, que o ciclo de movimentos humanos, eles refletem muito os movimentos energéticos do universo. E ele falou, cara, a gente não vai conseguir fazer nenhuma mudança se a gente não observar o cenário atual, entender como funciona grandes forças de movimento, para tentar entrar nessas forças e fazer com que a nossa ideologia caminhe junto. É muito, por exemplo, como um surfista faz para surfar uma onda. Ele observa o mar, ele entende como funcionam os movimentos de maré, e ele sabe que em algum momento ele consegue se enquadrar naquele movimento, que é um movimento energético das ondas do mar, muito mais forte que o movimento dele sozinho. Ele não vai conseguir surfar sozinho. Ele tem que entender aquilo. E aí ele usa daquela força para fazer o próprio movimento. Para favorecer ao movimento dele. Né? Exato. Então, eu acho que se a gente vai criticar o capitalismo de alguma forma, a gente tem que ir no princípio de quem pensava diferente, né? Sim. De quem criticava de fato aquilo. Sim. E aí você pensa, tipo, ok, o capitalismo ele tá fazendo um filme e faz as pessoas comprarem, consumir e tem um discurso, tá, mas ali dentro daquele filme tem uma mensagem, tem uma mensagem tão maravilhosa que se essa mensagem for ouvida, a gente consegue surfar essa onda. Exato.
Então, assim, é de uma limitação você acreditar que você é apenas mais um no meio da massa. É tão distópico isso. Você acreditar que você tá vestindo cinza porque tá todo mundo vestindo cinza. É tão básico da ficção científica, por isso que eu falei que dá pra correlacionar 100%. Dá. É tão básico, né? Assiste Jogos Vorazes, divertidamente. Divertidamente não. Divergente. Por que eu falei divertidamente, né? Mas divertidamente também, porque tudo são emoções básicas que a gente vai utilizando o resto da vida. É impressionante como a gente se permite ser influenciado por esse tipo de opinião e o quanto que incomoda. Você tá aqui vivendo sua vidinha normal. E aí você vê esses comentários e você fica, cara, não é assim que funciona, vamos conversar. Mas são pessoas que não querem dialogar. São pessoas que querem brigar, que querem diminuir, que querem ofender, que querem execrar uma ideia. Não é sobre isso, a vida não é sobre isso. Vinculando a divertidamente, pessoas que agem assim, agem em prol do medo, que é um dos sentimentos de divertidamente. É um dos sentimentos, e o medo, ele nasce de dois fatores, de coisas existentes e de coisas imaginadas. Então, você pega alguma coisa que existe no mundo, você imagina um potencial a partir daquilo e você começa a gerar dentro de você esse movimento... Teve um vídeo que viralizou, que eu não vou nem falar o nome do canal, pra não dar palco pra maluco, que é o vídeo de dois caras falando que o filme Barbie é feminista, mas mais do que feminista, é anti-homem. Eu só quero explicar aqui porque eu gosto da didática, que eu não sou uma pessoa burra, e eu acho que nenhum de vocês aí do outro lado é também. O feminismo não é o oposto do machismo. O machismo mata mulheres a cada 3 horas no Brasil. O feminismo luta por direitos iguais. Luta pelo direito de você sair e voltar vivo para casa. Ponto. O contrário do machismo é femismo. A luta nunca foi sobre odiar homens. A luta nunca foi sobre calar a boca de homens. Por mais que a luta do machismo seja silenciar mulheres. Seja tirando suas vidas ou apenas colocando medo. E o que esses caras demonstraram pra mim nesse vídeo que eles fizeram, falando que Barbie é anti-homem, é um medo tão grande. Irracional, né? É irracional esse medo. Os caras estão com medo de um filme. Os caras estão com medo porque o Ken é ridicularizado. Meu anjo, ridicularizado é o patriarcado, não é o homem. E o homem nem sempre é o responsável pelo patriarcado. Ele também é vítima do patriarcado. E isso, inclusive, é o que é falado no filme. O Ken é vítima. O Ken não é um agente ativo. Ele é vítima. Ele foi iludido pelo patriarcado. Ele foi soterrado pelo patriarcado. Ele sofreu por ter que atender às demandas do patriarcado. E a Barbie fala pra ele, você precisa se conhecer e descobrir o que você quer fazer da sua vida. Conhece a ti mesmo. A Barbie, ela não mandou o Ken sair da casa dela e sumir da vida dela. Ela falou, você precisa ser feliz e só você pode fazer isso por você mesmo. Não eu. Você não existe porque eu existo. Você existe porque você é um ser válido. Então vai viver sua vida. O feminismo é isso. Nenhuma mulher quer que os homens morram. A gente quer que vocês sejam felizes. Todos vocês. Sendo vocês. E não uma grande massa de manobra de um ideal que odeia pessoas. Não. Comenta aqui se você gostou desse vídeo. Se você ficou feliz que saiu um sextou na sexta-feira. Ai, conseguimos! Porque a minha mente tá assim, ó, fervilhando. E eu queria muito estar com todos vocês de novo aqui em casa pra gente passar o dia inteiro batendo papo. Nossa, aqui nesse mato, imagina. Beijos e até a próxima. Tchau. Show!